Então bora lá. Como a gente já vem combinando desde as outras etapas, nós estávamos estudando a arquitetura a partir de aspectos, e a gente passou por vários deles, estudando a parte social, copresencial, estudamos os aspectos econômicos, estudamos aspectos funcionais, passamos por aspectos climáticos e estamos na última etapa teórica antes da produção de projeto, que são os aspectos plásticos. Mas aí, desde quando a gente começou a estudar, que a gente começou a ver aqueles conceitozinhos lá, eu perguntava para vocês o que era arquitetura, né? E aí vocês me falavam de muitas coisas que integravam a arquitetura, e eu acho que vocês falavam de beleza também, de estética. Agora, é importante a gente entender, enquanto arquiteto, o que é a diferença da estética que existe na cabeça dos profissionais críticos, nos profissionais de arte, para o que existe nos profissionais de arquitetura, para o que existe de estética na cabeça de um leigo. Como é que a gente pode ver a estética em relação à moda, por exemplo, que não é igual à arquitetura? Para nós o foco é a arquitetura. Mas o que vocês já viram nas disciplinas, até porque vocês têm disciplinas de estética e história da arte, que vocês fazem compreensão de plástica? Plástica deve ter sido um nome que vocês escutaram bastante ao longo da caminhada de vocês até esse semestre, ou não? Ou eu estou enganado? Não. Então, plástica é um nome que some. Gente, plástica é um nome chave da carreira de vocês, da formação de vocês. Arquiteto que não sabe definir, que não sabe trabalhar, que não conhece profundamente plástica, ele não vai ser um profissional bem visto. Porque, querendo ou não, as pessoas têm várias expectativas em relação à nossa profissão. E elas esperam que a gente, dentre outras coisas, a gente saiba fazer com que uma coisa seja equilibrada do ponto de vista visualmente. E normalmente quando a gente atinge esse objetivo, a gente fez com que uma forma tivesse sido plasticamente bem resolvida. E o que é ser plasticamente bem resolvido? Pergunto para vocês. Qual é a noção que hoje vocês têm? Me ajudem a gente a compor um conceito igual a gente chegou lá na arquitetura. Hein? Então, o que vocês entenderam por estética, já que vocês estudaram estética? Qual é a compreensão de estética de vocês hoje? Por que um arquiteto precisa saber estética? Estética, aparência, a forma, o jeito. E aí? Jogou para a torcida. Mas agora relaciona isso com a sua profissão. Nós somos arquitetos. Mas ela está relacionada com a beleza, com a criatividade. Criatividade. Você não acha que criatividade é uma coisa que qualquer profissional de qualquer área tem que ter? Porque a criatividade... Sim, mas o que é... Lembra que eu falei que é importante que nós saibamos como os leigos, como os profissionais de moda, como um artista, como um filósofo vê a beleza, como ele vê ele vê a estética. Mas como é que vocês acham que um arquiteto deve ver? Ver o funcional também, não só a beleza, mas o funcional, o aspecto financeiro, a gente aprendemos que é tanto bonito pode se tornar tão caro. Não, sem dúvida a gente não pode analisar a plástica sem considerar que existe uma função, que existe um preço, que existe um custo, que existe várias dessas coisas. Mas vamos só por um momento, como a gente está se aprofundando agora nesse assunto, isolar essas outras questões, porque nesse momento o foco do nosso interesse é simplesmente o aspecto plástico. É beleza, é estética, é plástica, é forma, é configuração. Eu quero saber o que vocês hoje têm de conteúdo que já serve como base se a gente fosse fazer um trabalho hoje que dependesse desse conhecimento. O que vocês carregam em vocês que já foi aprendido até agora? Por exemplo, se eu fosse construir uma casa no Nordeste, eu pesquisaria a cultura do lugar, do meu ponto de vista. Mas para o ambiente, uma casa bonita, é a casa que está na capa da revista Casa Calma. Mas do meu ponto de vista é pesquisar a cultura, os aspectos que eu gosto de construir a casa. Agora, se você pensa dessa maneira,
Então você acredita que você precisa conhecer o perfil psicológico daquela pessoa para quem você quer proporcionar algo que seja visualmente agradável. Senão você não vai conseguir produzir o que é visualmente agradável, né? Tá certo, é verdade, porque realmente beleza é uma questão de referencial. A experimentação cultural que você teve no passado, ela com certeza influencia para a sua opinião sobre o que uma coisa é enquanto bonita ou enquanto feia. É isso, né, que você está dizendo. A gente tem também outros conceitos que são referenciais, que a gente pode usar, que podem fazer com que qualquer coisa que parta da estética, ele mude completamente de conceito. Como, por exemplo, eu vou usar a referência mais palpável possível, que é o conceito de uma mulher bonita. O que é uma mulher bonita? É muito variável, né? Oi? É a Vera Verão? Quem é? A Verão da cerveja. Ah, a Verão da cerveja. O senhor está revelando o segredo aí. Poxa. Devagarzinho aí chega lá, né? É só levando ao ar. Poxa. Até o fim do semestre eu acho que as coisas vão piorar, viu? Mas olha, vocês concordam que se a gente tomar o exemplo da mulher, mas uma mulher burra, ela não é mais tão bonita? Não é? Uma mulher mau caráter, ela deixa de ser bonita, ainda que ela seja muito bem resolvida, que ela tenha olhos fenomenais, que ela seja sensual, que ela tenha curvas excepcionais, ela perde parte da sua beleza quando o conceito moral que a gente tem desta pessoa, da mulher inclusive, ela não faz jus a um conceito moral do qual você considera positivo. Então o que você faz? Você vai decrescer esse valor, né? Em relação ao que você lê como bonito, como feio. Só que, gente, a gente precisa ter muito cuidado enquanto profissionais de arquitetura para não se prender a coisas cuja a técnica não consegue dominar. Sabe por quê? Se a gente for pelo viés, por exemplo, da filosofia, o que é, por exemplo, beleza? Beleza é aquilo que é entendido como bom, aquilo que é entendido como moralmente bom. As coisas moralmente boas são bonitas. Quando elas não têm um sentido ou um significado, elas não têm beleza nenhuma. Então o que você acaba partindo? Para o mais abstrato possível e vai acabar fugindo do nosso controle. Porque já houve uma exposição, por exemplo, aqui da Casa Cor, onde o Léo Romano, que é um arquiteto daqui da região centro-oeste, que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho dele, mas muito mais pelos conceitos morais que ele lança no trabalho dele, do que pela plástica em si que ele retrata. E ele fez um negócio, gente, que era um ambiente com pé direito duplo, que tinha uma cortina cor de rosa com preta, mesclado, rosa com preto, e ele pegou um boi preto gigantesco e colocou numa vitrine de vidro, e colocou lá e botou um sofá bordado de rosa com preto de novo. Gente, parecia um pátio de macumba, sabe? Era um negócio assim, que eu não sabia o que eu fazia para entender aquilo que ele queria. Mas tinha um conceito por trás daquilo que ele estava lançando. Vocês já foram em Casa Cor para ver alguém criticando, ou lançando o conceito, ou mexendo com a cabeça das pessoas para pensar? As pessoas vão lá e os arquitetos propõem exatamente aquilo que elas esperavam encontrar. E aí, quando você entra num ambiente feito pelo Léo, por exemplo, você jamais esperaria chegar no lugar daqueles. Ele projetou, há um tempo atrás, um ambiente que ele era uma ilusão de ótica. Você entrava no espaço, tinha um espelho para todo lado, você não sabia onde estavam os objetos direito, nem onde você entrava, nem você saía. Era uma confusão, era uma loucura. Mas ele tinha um objetivo por trás disso, ele tinha uma linguagem para lançar. Esse ano ele colocou um monte de cabeça de boneco. Pois é, eu não fui. Não entendeu nada. Não, peraí, já tá rolando esse ano? Esse ano não, esse é o último que teve, né? Teve os cachorros, não foi? Não sei, eu sei que teve um monte de cabeça de boneco. Eu não lembro das cabeças. Eu lembro de. Ele botou uns cachorros, que era como se fosse um carrossel, um cachorro atrás do outro, assim, Era andando. um amarelo. Acho que era um amarelo. Acho que ele botou uma foto dele também lá, né? Teve um ano que ele fez tipo um ambiente que parece um cinema. Deve ter uns 3 anos. E era cheio de. Era muito cheio de informação, assim. Eu não conseguia focar no cinema. Era tudo muito bacana, muito colorido. Esse sempre foi muita cor, né? Muito chamativo.
Ele joga forte, ele faz apelos assim. Realmente o trabalho dele de casa a cor é bem apelativo e eu admiro. Porque você não vai encontrar aquilo lá em qualquer espaço. Só que, sabe o que acontece, gente? Quando a gente vai nesse viés da alta subjetividade da beleza, dos valores morais, da referencial cultural, como é que um arquiteto vai justificar e fundamentar aquilo que ele está propondo como um ideal de beleza? É difícil, porque o significado de belo para várias pessoas tem vários significados, e o belo do Rio Grande do Sul não é igual ao do Nordeste, né? Como ele usou o exemplo aí. Eu, por exemplo, não precisava fazer pesquisa para atender o cliente que ele ia fazer uma pesquisa, porque eu sou de lá, então eu já estaria automaticamente incorporado nesse espírito. Mas vocês concordam que tem coisas que mais ou menos numa linear ele consegue ser identificado e percebido como agradável pela grande maioria das pessoas? E isso existe uma maneira de você concatenar numa técnica. Isso tem como você organizar objetos e fazer com que eles sejam percebidos numa média de compreensão visual como algo equilibrado e causar sensações no mínimo agradáveis para a maioria dessas pessoas. Vocês concordam comigo que se eu pintar um grande ambiente todo de branco, a maioria das pessoas terá a reação de uma sensação agradável de maneira certa, mais do que se eu propor que esse ambiente grande seja todo preto? Então, gente, não precisa de muita referência cultural, não precisa de muita análise moral. Um ambiente todo branco e um ambiente todo preto, eles podem automaticamente, antes do seu julgamento de valor, provocar sensações e percepções nas pessoas, concordam? Essa parte ela é domínio da gente. Por quê? Essa parte não tem como chegar a um valor moral lá, ou ser cultural, na primeira leitura, porque na segunda e no terceiro reflexo, seus valores culturais vêm à tona. Você olha para o preto, será que é macumba? Será que é morte? Será que é negação? Será que é depressão? Ou será que é luxo? Que é riqueza? Seus valores morais vão vindo junto. E eu não estou propondo aqui que a gente ignore os valores morais, não. Aliás, a gente vai ver daqui a pouco a maneira como a gente vai organizar a nossa sequência aqui do final de bimestre, da parte teórica de arquitetura, que corresponde aos aspectos plásticos, onde eu proponho que exista uma análise simbólica para que vocês considerem esses valores morais e essas questões que são mais do subconsciente ou da nossa cultura e da nossa percepção cultural e moral como um dos ingredientes. Só que eles são subjetivos demais para a gente só trabalhar com eles. Jogar um valor moral assim e achar que ele vai ser universal é difícil pra caramba. Pouquíssimos valores simbólicos eles são universais, e esses são os mais ricos do ponto de vista da plástica, inclusive, pelo menos pelos estudiosos que se interessam por plástica e pela parte simbólica da plástica na arquitetura. Eu acho que existem pessoas que estudaram as partes mais objetivas, como, por exemplo, todo mundo concorda que será mais cansativo olhar uma grande proporção vermelha do que uma branca? Tem alguém que discorda de mim? Gente, olha só como eu consegui, baseado numa técnica de alguém que estudou isso, que não fui eu, que foram estudiosos da percepção visual, convencer todo mundo de uma coisa que vai ter mais beleza do que outra. Porque lembram que eu falei, analisar ou sentir algo como agradável é beleza também, certo? Ainda que os valores morais influenciem. Só que, gente, quando a gente tem uma subjetividade muito grande para controlar, a gente precisa dar vazão àquilo que não é subjetivo e pegar o objetivo e amarrar. O objetivo da nossa disciplina até agora não foi sempre fazer com que vocês tenham armas, estejam munidos para moldar seu projeto e saber como responder sem precisar da minha opinião. Eu não estou passando isso para vocês o tempo inteiro. Quando eu passei para você aspecto climático, eu não quero ser obrigado a dizer, empurra isso para cá, puxa isso para lá. Não, você sabe que a insolação, ela começa no leste, ela faz um caminho pelo norte, ela termina no oeste, que no início, na época do frio, ela está fazendo um caminho. Quando chega a época do inverno, no verão, ela está passando por outro local. Ao longo do ano ela desloca, as fachadas precisam se proteger. E isso não tem que ficar discutindo nem analisando. Olhou, bateu, resolveu. É obviamente que plástica não tem essa resolução ideal, perfeita.
A gente muda. Se você está cansado, o que era bonito não é mais porque está cansado, simplesmente por isso. Mas uma parte de você olha objetivamente para as coisas. Ela vê o vermelhão numa parede gigante e é cansada, e olha para outra branca e automaticamente não é cansativo. E essa parte a gente domina e tem técnica para isso. Vocês querem ver que isso aí é bem assim mesmo? Fazer um teste com vocês de uma coisa que não depende de maneira alguma da análise, nem do critério nem cultural, nem simbólico, nem de nada que vocês possam avaliar. É simplesmente um reflexo biológico. Me ajuda aí com o teste, gente. Vamos experimentar por alguns segundos, olhar para a imagem que eu vou ver aqui. Depois de olhar para essa imagem, eu vou mostrar a vocês a apreciação de outra. E eu quero entender o que vai passar na cabeça de vocês. Sem essa imagem, ela não tem nenhuma informação simbólica nem cultural. Ela simplesmente tem um estímulo para vocês. E eu vou esperar para ver qual é a reação de vocês a partir disso, tá? Evitem virar o olhar, piscar pode, né? Senão vai arder o olho, pode piscar. Só não se distraiam com outras coisas. E olhem atentamente para isto aqui, ó. Concentra o olhar de vocês nessa bolinha verdinha que está aí no centro da figura. Não virem o olhar. Não se distraiam. Se vocês tirarem o olhar, gente, não fica balançando a cabeça para um lado, porque senão o resultado do que a gente vai discutir é diferente. Vou dar um tempinho, continue concentrado só na bolinha verde lá, tá? Cala a boca. Você não é calculoso, né? Gente, quando as bordas desse objeto aí começarem a ficar falhadas, dá a sensação que está mudando de corpo, me avisem, tá? Porque é mais ou menos o tempo em que a maioria já vai ter passado pela experiência que eu estou... Esse trem pra mim tá repetindo. Ele está encantado. Ele hipnotizou você. Ou é a magia do seu olhar que está fazendo mexer? Você não vai parando com referência nenhuma, você vê coisa demais. Não, eu já estou descartando o que você viu. Ah, isso é bom para puder. Gente, está começando a cansar, tá doendo? Tá doendo? Continua olhando para a bolinha verde ainda, tá? Não tira o olhar da bolinha verde não, continua olhando para ela. Não balança a cabeça para o outro lado. O que vocês estão vendo no lugar, gente? Me ajuda aí, Moacir, para não dar essa volta toda. Acende só do lado. A rosa lá na B já estava aparecendo também. Doeu, né? Vocês viram? Olha só. Agora eu tô a bola em você, cara. Eu prefiro não comentar. Vou para a parte técnica de hoje. Demoníaco. Mas olha só, não é nada em mim que eu quero não, tá? É aí na imagem que é o que nos interessa agora. Olha só, nós temos várias coisas em comum e nós temos várias coisas distintas nas percepções dos olhares de vocês, ok? Todos nós possuímos visão, uma retina, células nervosas, cones e bastonetes ao fundo da nossa retina. Esse assunto a gente vai recapitular ele lá na frente, quando eu entrar na parte mais aplicável ao projeto que a gente vai estudar. E todos nós percebemos em verde,
e um vermelho aí, que é um tom meio amagentado, né, que vocês vão chamar de rosa, mas eu espero que depois da minha disciplina vocês diferenciem vermelho de magenta, porque vocês são arquitetos, você tem que saber diferenças entre determinadas cores. E é normal que os rapazes, inclusive, não se sensibilizem tanto com o uso de cor e não tenham essa preocupação com distinção entre cores. Até porque nós temos uma quantidade de células na nossa retina menor do que vocês, moças, têm. Vocês têm uma capacidade de percepção e distinção de cor biologicamente maior do que nós, porque vocês possuem mais cones. Nós já temos mais bastonetes, que nos dá a percepção de espaço, de grandes dimensões, com maior facilidade. E, ao contrário, dá a vocês também uma percepção de micro dimensão melhor do que os rapazes. As crianças, elas têm uma quantidade de células nervosas, que dá ela uma percepção. O adulto outra, o velho já está num estágio onde começa as células entrarem em decomposição, reduz. As pessoas que estão na África têm uma quantidade de células nervosas diferente de quem está, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá. E dá pequenas variações. Mas todos nós temos um sistema imunológico, um sistema de autoproteção, um comportamento cerebral que nos dá uma reação para determinados estímulos que a gente tem a vários dos nossos sentidos, e nesse momento estamos estudando somente o da nossa visão. Todos vocês perceberam vermelho. Ao observar depois de um determinado tempo a cor vermelha, o que apareceu no lugar do que era vermelho para vocês? Que cor apareceu no lugar do vermelho quando eu tirei ela? Verde. Gente, olha só. Todo mundo vai enxergar a cor oposta. Por quê? Nosso cérebro, para se proteger do cansaço visual, ele recompõe no lugar de alguma cor que esteja muito cansando nossa visão, ele coloca a cor oposta para que as células que lidam com aquela tonalidade possam descansar e outras entrem em ação. Ou seja, dentro da nossa retina a gente tem células específicas para a percepção do vermelho, outras que têm específica da percepção do azul, outras do amarelo. As pessoas que estão daltônicas, por exemplo, ela não tem algumas dessas células, ela não percebe uma dessas cores e dá uma confusão na visão delas. Mas alguns possuem mais, outros menos, por isso que vocês... E outra, o verde que eu enxergo talvez não seja exatamente o mesmo que o David enxerga. Especialmente do meu para uma das meninas deve ser diferente, porque vocês têm naturalmente diferenças entre do sexo feminino para o masculino. Então isso vai mudar na percepção, mas todo mundo teve uma medianiz de cor que transitou entre o verde e o azul, porque seria o oposto dessa tonalidade que eu coloquei para vocês, que seria uma magenta. Até pouco tempo atrás, se acreditava que existiam 3 cores que eram puras em pigmento: vermelho, azul e amarelo. Depois do advento da informática, especialmente da composição das impressoras jato tinta, a gente descobre que lá não tem um vermelhão no cartucho não, né? Tem uma magenta, que é a cor pigmento base. Em cores luz, isso vai ao contrário, já é outra composição. A gente vai dar uma olhadinha no vídeo depois disso também, mas não é para hoje não, porque eu não quero falar de contraste, de cor, dessas coisas agora. Eu estou só introduzindo uma sensibilidade em vocês. Que eu precisei utilizar de algum apelo cultural, perguntar para vocês algum valor moral, para vocês entenderem que a vista estava cansada já do vermelho? Seu cérebro precisou de alguma informação adicional para substituir, jogar um azul ou um verde aqui dentro? Não rolou, né? As bordas começaram a ficar nebulosas, né? Ao passo que vocês enxergaram. Porque cansa, gente. Não precisa perguntar a opinião de ninguém para saber que uma coisa é mais equilibrada ou menos para nossa simples percepção. Existem vários estudiosos, existem várias maneiras de ver a plástica e a gente está abordando uma delas, que é aquela onde a gente acredita que há a possibilidade de ter impulsos e reações a um estímulo visual que saem do primeiro contato com aquilo que nos é exposto. E muito embasado nisso, tem um grupo de estudiosos que vem lá do início do século XX, especialmente os alemães, que são os caras de Gestalt. Vocês já ouviram falar em Gestalt? Oi?
O que é Gestalt? Eu vou passar um videozinho já. Quem está assistindo em casa vai ter que entrar no meu canal para assistir esses vídeos sobre Gestalt, porque eles são fundamentais para essa compreensão. Eles nem são meus, alguns são até uns trabalhos bem simplesinhos, trabalhos até meio infantis. Mas é só para que vocês tenham noção visual do que são esses conceitos. O que é a Gestalt em si? Gestalt ela é uma corrente de pensamento que surge da psicologia no início do século passado, onde a ciência recém-descoberta, a psicologia, ela buscava alguns dos seus conceitos e um deles foi a Gestalt. A Gestalt, gente, é diferente de terapia Gestalt, que é outra história que também vem da psicologia, mas que não interessa muito a nós arquitetos. Porque a Gestalt é uma palavra que é de origem alemã, que não tem uma tradução ao pé da letra em português. Ela não tem um significado exato para a gente como tem no alemão. Porém, a maioria das pessoas prefere entender como forma. Eu prefiro entender Gestalt como configuração. É diferente de forma. Eu entendo a forma como aquilo que a gente vê na representação de um objeto. Configuração é a leitura que você vê da interação das partes com o todo. E é justamente essa preocupação da interação das partes com o todo que é o alvo de estudo da Gestalt. A Gestalt, ela está preocupada com a maneira como os elementos de uma composição interagem, de maneira a resultar numa percepção de um todo para a gente, e que seria diferente se os elementos fossem combinados de outra maneira. Gente, vocês estão entendendo o tanto que isso aí tem ligação com a nossa área de conhecimento? A gente trabalha o dia inteiro, o tempo inteiro, tentando combinar coisas, tentando misturar formas, elementos e tentando provocar a percepção das pessoas através disso. E o cara da Gestalt está preocupado justamente com essa parte que eu estou propondo a gente aqui, a vocês, estudarmos, que é não dar tanta vazão a essa questão da parte cultural, moral, conceitual, até porque vocês têm as disciplinas de estética e história das artes, tem os professores de vocês que são mais voltados para essa visão, e eu não sou um cara profundo nisso, então vamos tentar aproveitar essa parte que eu tenho condições de dar para vocês, que é estudo de Gestalt. Gestalt, gente, nas escolas de arte e de design, ela está preocupada especificamente com percepção visual ou percepção sensorial. É aquele estímulo que você tem e dá a você uma capacidade de reação imediata. Nosso cérebro, quando ele tem em contato com informação visual, ela, num primeiro momento, ela só capta aquele estímulo inicial. E a gente capta se aquilo é agradável ou não. No segundo momento de percepção é que você fala, aquilo dali é a cor que eu passei a infância inteira vendo, então enjoei. Ou aquilo eu acho bonito porque me emociona, porque aquilo ali lembra o São João que eu passei na minha infância lá no interior e aquilo é muito bonito. Ou eu acho aquele rosa maravilhoso porque lembra o lençol da cama da minha mãe. E aquilo tem tudo um valor cultural, uma identidade cultural muito grande, né? E o que é você, por exemplo, ver um quadro lá cheio de foto e ver 8 marmanjões? Pode ser horroroso, mas para a mãe daqueles marmanjões tem um significado simbólico maravilhoso, porque são as pessoas a quem ela mais ama, né? Então, essa parte é subjetiva pra caramba. Essa parte ela é um pouco difícil de controlar. Como existem estudiosos que organizaram esses conceitos de uma maneira mais simples para a gente, eu acho que é muito produtivo para o arquiteto saber essa parte da visão, da plástica, da concepção, que é controlável e que pode ter técnica, porque muita gente já praticou. E a gente vai perceber que no início do século passado, em especial a escola de Bauhaus, ela começa a estudar muito essa questão da percepção. Mas é importante também para a gente, antes de entrar na percepção visual, entender o que é subconsciente. Porque existem coisas que a gente percebe que a gente não sabe de onde elas vêm, mas elas estão carregadas na nossa carga genética. Bom, gente, vão ter estudiosos que não vão seguir essa linha, vão discordar desse conceito que eu estou tentando trazer para vocês. O que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho da psicologia do... Ai, caramba, agora me esqueci o nome dele lá. Que foi discípulo de Freud, agora me esqueci. Jung. O Jung tem essa coisa do subconsciente, que ele traz muito, e ele abre a psicologia analítica por conta disso. E um pouquinho do Max Wertheimer, que é o cara, eu não sei falar o nome dele, não sei falar alemão, estou chutando o jeito que eu acho que é o nome dele lá, que é um negócio muito doido.
que é considerado, apesar dele não ter sido o primeiro cara que trouxe Gestalt, a linguagem da Gestalt que colocou em voga na academia, ele foi um cara que tentou aplicar isso na vida prática profissional e na compreensão de mundo e de universo. Aí a gente vai ver outros caras mais contemporâneos da gente, mais recentes, como o Rudolf Arnheim, que criou um livro de percepção visual aplicado à concepção artística. Então ele está preocupado só com o que a gente percebe que é interessante lá, tá? Se eu não me engano, até para a bibliografia da disciplina que eu boto na ementa para vocês, posso passar de novo. Mas ele se chama Rudolf Arnheim, que se escreve A-R-N-H-E-I-M. Rudolf. Rudolf, R-U-D-O-L-F, Rudolf Arnheim. Então ele é um cara, ele criou percepção e arte, ele criou vários livros relacionados com isso daí, e ele é uma das principais influências que eu trago aqui para a disciplina como carga teórica. Infelizmente, gente, nenhum desses caras estava nem aí preocupado com o arquiteto. Eles estavam preocupados em entender como é que o ser humano olhava para uma forma e o que aquilo significava para ele. Qual era o principal impulso que isso dava retorno. E aí nessa tentativa de buscar essa coisa que não era tão profunda, que não estava tão lá no nosso subconsciente, como o Freud, por exemplo, queria, né? Que ele achava que todo mundo que fazia alguma coisa era baseado, por exemplo, numa neura que ele tinha, então, uma neura que alguém podia estar induzido a desenvolver. Então, os estudiosos da Gestalt partiam para uma linha um pouco mais objetiva. Qual que é o estímulo? É esse. Qual que é o lado reflexo? Aquele. Qual é o resultado da conclusão? Aquela outra lá. Por conta disso, eles foram obrigados a desenvolver e acabaram descobrindo conceitos superiores a isso, que tem um grau de aplicação muito grande na nossa área, mas é muito difícil a interpretação direta. Deixa eu pegar algumas coisinhas aqui que vão facilitar esse papo que a gente está batendo. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Pronto, e bater um pouco nisso. Então, gente, a gente vai estudar plástica daqui para frente sob uma ótica muito gestáltica, ok? Então a gente vai cair um pouquinho de cabeça na Gestalt, mas vai dar para a gente desmergulhar a cabeça lá à frente, quando vocês amadurecerem um pouquinho desses conceitos. Quais que eram as premissas básicas da Gestalt? Gente, primeiramente, para você entender Gestalt, o que foi? Já dá para você entender, né? Tá, beleza. Pega o computador. O gestaltista, ele parte um pouquinho da premissa do Jung. Jung acredita que existe um subconsciente coletivo. Ele acha que a gente, quando a gente nasce, uma parte da nossa carga genética são as nossas capacidades de compreensão visual e universal de mundo. Ele acha que a gente, por exemplo, sabe que precisa mamar porque esse impulso veio na nossa carga genética. A gente olha para o vermelho e se assusta porque está guardado aqui na carga genética. Tem estudiosos que dizem que não. Isso aí, na verdade, você aprendeu porque você vai vendo um monte de coisa que era vermelho, que era perigosa, e uma hora você assimila aquilo e guarda. Eu acredito que existem os dois ingredientes e eles são somados. Só que a gente só vai estudar um. A gente vai isolar aquele que é subjetivo, vamos pegar o que é objetivo, que o Jung diz que está na carga genética, e que o Marx Wertheim diz também. Que eu não duvido nem acredito nem neles, nem nos demais que acham que é uma coisa mais subjetiva. Mas eu só preciso da parte objetiva porque eu quero aplicar isso como uma técnica. Eu sou arquiteto, eu não sou crítico de arte. Então o que eu quero? Criar uma técnica para desenvolver um espaço cujo resultado possa ser aplicado para uma mediana da maioria dos seres. Cuidado que essa mediana, ela cai às vezes no medíocre. A gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla do que isto. Mas existe, por exemplo, um conceito da Gestalt que diz que a gente nasce com a concepção do que é um todo organizado. Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa e falta uma orelha, você não acha que ela está feia porque está faltando um pedaço? E a gente nasce, não, você sente o quê com um cara sem orelha? Você vê uma mina lá, tá na balada, ela tá linda, de repente ela joga o cabelo, vem o buracão sem orelha.
Fez do outro lado, o cara vai dar mordidinha lá, tem como. Gostei, né? Sabedoria universal, não é preconceito nenhum. Achei massa. Eu acho que também, se for muito gata, uma orelhazinha a menos, uma mais, né? Faz diferença nenhuma. Mas, infelizmente, nem todo mundo vai pensar igual a gente. Vai ter gente que vai sentir a falta da orelha e vai dizer, não é tão gata, não pega. Sabe? Que está faltando a orelha. E, independente disso, nós fazemos escolhas. E na maioria das vezes elas são conscientes. Eu prefiro, tem duas gatas, uma com orelha e outra sem. Qual que eu vou preferir, já que eu não tenho nenhum ingrediente moral delas agora? Por enquanto elas são um corpinho, elas são um rostinho bonito e um corpinho gostoso. Qual é a minha preferência? O que está equilibrado. Sinais de desequilíbrio ou partes faltando num todo que você esperava, ele dá a gente a noção de que algo é menos belo também, porque a completude das coisas é uma busca do ser humano, pelo menos diz o Horkheimer lá que é. O Arnheim também, ele vai na mesma onda e eles estão lá achando que isso é uma verdade. E a gente está tentando compreender o que eles pensam, não o que eu penso não, tá? Estou passando para você no conhecimento de Gestalt. E aí, baseado nesse princípio, a gente já tem uma noção do que pode ser entendido como agradável à nossa percepção, sem que ninguém ensine isso para a gente. E existem certas coisas que dá para você ir a partir desse princípio. Bom, eu ainda não vou fundamentar o porquê, porque é difícil, né, defender isso que eu acabei de falar. São livros e livros e livros e livros de gente defendendo essa teoria aí. Eu não vou querer explicar agora porque é complicado. A gente vai entrar em vários subaspectos. Não tivemos vários subaspectos na parte funcional, climática, outras mais. Estamos vendo a mesma coisa aqui na plástica, a gente vai chegar lá. Mas vamos devagar, porque de todos os assuntos que a gente estudou, esse é o mais complexo. Então ele é o mais subjetivo também, o mais difícil chegar no final do conceito. Então vamos devagar para ser menos dolorido, né? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que entender, por exemplo, que a lógica é contextual. O que eu estou querendo dizer com isso? É impossível eu dizer, quando a gente pensa em composição, em percepção do todo, que a gente não está estudando isolamento, a gente está estudando o todo, porque a gente está pensando numa visão global, até porque nós somos arquitetos, somos o profissional desse raciocínio, dessa preocupação, né? Nós sempre analisamos o todo, e que bom que existe um cara que estudou o todo lá, para a gente poder fazer as nossas partes também. Ele diz que eu não posso, por exemplo, afirmar simplesmente se essa caneta é bonita, se eu não sei o contexto em que ela se encontra. Agora, eu poderia pensar nas partes dela como sendo um todo e analisar os pedaços dela como as partes para poder já determinar isso como contexto. Mas considerando que nós não somos designers de produto nem de interiores, nesse caso aqui eu estou considerando todos aqui como arquitetos, vou entrar em interiores em um outro momento, a gente precisa saber onde a gente vai colocar esse objeto para dizer que ele é bonito. Deixa eu pegar um exemplo mais palpável, fora da arquitetura propriamente, para vocês entenderem bem o que a gente está tentando chegar. Deixa eu ver aqui dois exemplos aqui bem claros. Olha só, tem... Nossa, não estou achando aqui. Eu estou comparando vocês. Vai ser terrível. Não, mas não é isso que eu quero buscar. Tá, eu vou fazer o seguinte. É Leonardo, né? Leonardo. Como é que é o nome dela? Ian. Então vamos fazer essa mescla agora, para ver se a gente consegue chegar lá onde eu estou querendo. A questão da análise contextual. Quando a gente olha para... Nossa, aqui a Bianca não vai ter o exemplo bom que eu quero completo. Deixa eu ver outra coisa. Vou pegar a Mariana, que ela tem um cabelão. Vou pegar uma parte na Bianca e outra parte na Mariana. E aí vou comparar com o Leonardo. Gente, olha, vou fazer uma análise agora. Pegaria, Alex? Gente, estou fazendo uma análise profissional, tá? Agora, reduz o nível da piada, senão eu não consigo contar a história toda. Vocês vão fazer sacanagem comigo, como todo semestre rola, tá? Mas segura a onda, porque eu estou tentando ensinar plástica para vocês. Então, veja só.
Imagina que eu estou analisando especificamente o nariz do Leonardo. E eu escolhi ele por causa do nariz dele, tá? Porque o nariz dele é diferente dos demais. E ele tem um formato pronunciadamente masculino, ele tem uma dimensão de nariz que não é tão comum nas moças, né? Mas eu imagino que as moças, ao olharem o rosto do Leonardo, vão identificar ele como um rapaz bonito, com um nariz bonito, porque para um homem é normal ter um nariz com essas dimensões. Então, de repente, não se desequilibra no formato do rosto dele esse tipo de concepção. Agora imagina se eu tivesse um formato de nariz desse tamanhão todo, um rostinho delicado. Não sou obrigado a ficar imaginando macho, né? Eu já estou queimado, cara. Eu sou arquiteto, artista plástico, paisagista, designer. Ainda vou ficar aqui dizendo que tu é bonito para o mundo inteiro me ver? Fala sério. Não, você tem um narigão aí escandaloso. Tem um narigão aí. Já falei demais que as meninas vão achar bonito. Nem sei se elas acham. Já bajulei muito para o meu gosto. E aí, eu olhei para a Bianca e olho esse rostinho delicado, de traços fininhos dela, e trago o nariz do Leonardo e coloco na Bianca. Coitada da Bianca, ela vira uma monstra, não vira? Esse rostinho lindinho, delicadinho dela vai virar meio ogro, não vai? Será que vão achar esse nariz aqui? Agora eu vou usar outro exemplo que chamou a atenção, que foi a nossa nova aluna, nossa nova colega, que é a Mariana, que é uma moça linda, né? Que chegou na aula hoje, e eu acho que ela fez todos os rapazes suspiraram, até porque é gente nova, né? No pedaço, vai chamar a atenção. E a Mariana tem um negócio que chama a atenção nela, que é esse cabelão dela, né? O cabelo que ela joga, bonito, lindo o cabelo da Mariana. Eu, pelo menos, estou falando por mim, não sei se todo mundo sentiu isso, mas eu olhei pro cabelo dela, achei lindo, né? Agora, é muito bonito na Mariana, mas vocês já imaginaram o Leonardo com esse cabelão? Esse cabelo aí de camadas do Leonardo, que sensual que ia ficar. E aí, moças, bonito o Leonardo com o cabelão da Mariana? Tem jeito não. Eu acho que não ia pegar legal. Eu acho que muita gente não... Então, é isso que eu estou querendo explicar. É que não é muito diferente quando a gente pega um elemento de arquitetura. Você não pode julgar um elemento. Eu vou fazer um pórtico bonito. Teve um momento da atuação do Niemeyer. Eu tive um professor chamado Gunther. Tomara que ele esteja assistindo minhas aulas em algum lugar. Alguém fale que eu falo dele. O cara mais defeituoso todo mundo. Não, velho. Não, você tinha um nariz grande que não combinava com o rosto da Bianca, só isso. Só isso. Mas porque você também estava bem na minha frente aqui na aula, eu captei mais rápido. Ó, agora depois que você virou, aí eu vi o nariz do Nabil, que é grande também. Mas aí você estava mais na frente, estava conversando comigo, né? O dele é até mais largo, né? Seria um exemplo melhor para botar no rosto da Bianca. Não, você quer que eu mude? Eu posso, por exemplo, botar o nariz do Nabil em cima da Mariana. Olha só que outra construção fantástica, né? Coitado, ia destruir a moça, né? Não ia dar certo. Mas ele, provavelmente, vai ter muitas meninas que vai achar interessante o nariz, porque é o nariz masculino. Porque o contexto cabe, né? Não é isso? Então é desse jeito. Existe contexto para a arquitetura também. Eu já vi num determinado momento, teve uma aula de um professor meu, Gunther Kohlsdorf, né, que é um professor que eu admirei muito, e ele era professor de... Gente, não sei, era da parte bem conceitual, bem teórica de arquitetura, e ele viajava profundo, né, eu achava massa as aulas dele. E ele um dia, ele trabalhou na equipe do Niemeyer, lá na prefeitura do UNB. E um dia o Niemeyer chegou e fez assim, ó, criei uma obra-prima. Ele ia fazer um pavilhão, um daqueles lá, da arquitetura. E aí o Gunther, parece que era diretor de seção de projeto de arquitetura, ele falou assim, onde é que você vai executar, onde é que você vai implantar essa obra tua, que é não sei o que, aqui para o UNB? Ele falou, não sei, eu já criei, agora eu vou lá no campo descobrir onde é que eu vou colocar isso. O Gunther simplesmente falou assim, você não vai colocar, porque essa obra aí eu não vou provar.
Você não fez uma análise de sítio. Como é que você sabe se é coerente isso para o local se você não fez o estudo? Eu sou completamente a favor da análise que ele fez, dessa negação que ele fez, porque a gente já viu, gente, na parte climática já é contextual, a parte funcional é contextual, a parte plástica também é contextual, a gente não pode ignorar não. Se a gente não considera aonde a gente está colocando uma coisa, combinando com o quê, não dá para responder. Você sabe uma coisa que acaba comigo? Eu recebo ligações no meu escritório que são coisas assim inacreditáveis. Tem que olhar no tempo, porque se passar de 1 hora, já estamos em 44. Aí o vídeo corta, porque eu estou com um software que não suporta mais de 1, né? Na última aula cortou, né? No vídeo eu tive que revisar. Pessoal liga para o meu escritório. Tem um que me irrita muito, que é assim: você é paisagista? Eu digo, sou. Eu queria saber quanto é que é o metro quadrado de grama, eu queria saber quanto é que custa uma palmeira uma Rafis, está de promoção? Eu digo, senhor, eu sou um projetista de paisagismo, eu elaboro o projeto, eu acompanho a execução. Eu sei, mas é porque está difícil aqui, os preços estão caros, e eu preciso de um profissional para me ajudar. Essa parte pula, que eu nem estou falando de paisagismo aqui, mas tem um outro que me irrita também. O cara faz assim: olha, eu fui para a Índia, comprei um vaso, eu tenho uma sala grande, bonita pra caramba, deixa eu te mandar uma foto do vaso. O que você acha? Eu boto em outro lugar da minha sala. Eu sei lá, monstro, como é que é a tua sala, de que cor, quantos objetos, o que você tem. E eu sei lá se o detalhe que vai resolver a arquitetura da tua casa é porque você botou um vaso no canto da casa. Sabe, eu não digo isso obviamente, mas eu tenho vontade de dizer, né? Tenho vontade de xingar a pessoa que fala. Ela também fala assim, olha, eu queria uma consultoria por telefone, fica despreocupado, não se preocupa não que eu te pago. Diz o número da sua conta aí quanto é que eu estou precisando de um trabalho sério aqui na minha casa. Parece coisa mais absurda. Já recebi cada ligação que você não tem noção. Já recebi ligação até de casal que briga e que é a opinião do arquiteto no meio da briga, sabe? É coisa séria que acontece lá. E aí assim, eu queria a sua opinião, porque eu estou trocando as cores dos quartos e eu vou trocar, eu quero dar uma parede do meu quarto dessa cor. Eu quero cada um dos meninos de uma cor e da sala eu quero outra. Qual é a cor que você pode indicar aí para mim? Olha, eu fico bravo com isso, porque eu sei lá como é que é a personalidade dele, eu sei lá o que já tem no ambiente. Eu acho um pouco ridículo, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar, porque ele não tem conhecimento e ele provavelmente não sabe nem qual é o papel de um arquiteto para chegar ao fim de falar isso, né? Oi? Né? Tem isso também, mas normalmente, no meu caso especificamente, eu prefiro fazer as pessoas conhecerem, porque eu sou professor, tenho um papel de educar as pessoas, né? Nesse sentido, não deixar ele permanecer na ignorância, explicar para ele quais são os nossos papéis, nossas possibilidades e falar um pouco mais da complexidade da nossa atuação, que não se resume a escolher a cor de uma parede. Até pode, como contexto de uma obra, de um raciocínio de planejamento como um todo, a cor está lá no projeto também, né? Mas é estranho a pessoa buscar isso, né? É como você ligar para o escritório do psicólogo e dizer, moça, preciso de uma consultoria rápida, eu passei uma raiva hoje, eu fiquei com uma dor de cabeça, o que você acha que eu posso fazer para não afetar meu psicológico mais quando, por exemplo, o meu chefe dizer que eu não posso tirar o intervalo hoje ganhando no almoço, né? Pois é, então eu vejo um pouco dessa maneira. Mas toda essa besterol que eu falei até agora foi para justificar a questão de contexto, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente analisa Gestalt, a gente precisa compreender o conceito de supersoma. O que é supersoma? O gestaltista, ele parte da premissa que elementos que são ordenados numa composição, se você possui um elemento A e você somar ele com um elemento B, e eles são elementos visuais para serem analisados, o resultado jamais vai ser a B. Porque A combinado com B, ele dá igual ao elemento C, que é completo, que é diferente de A e diferente de B, e tem uma outra possibilidade de leitura. Se eu simplesmente, e aí vamos ver como é que essa coisa é aqui, se não é bem desse jeito mesmo. Para reforçar isso e ver, para vocês mesmos testarem se isso que eu estou falando não é uma possível verdade, eu digo possível porque tem gente que até hoje, mesmo com essas comprovações aqui, discordam.
Se eu tivesse simplesmente esse elemento A aqui isolado, o que ele seria? O que é este elemento aqui? Ó? É um rosto. Ele é o elemento A. Agora eu vou acrescentar o elemento B a ele. O que é esse elemento B? Um outro rosto. O elemento A e o B juntos, eles dão para vocês que resultado? 2 rostos. Só isso, Moacir? Treina mais o olhar, porque agora você é arquiteto. Uma taça, né? Pode ser uma balaustrada, como eu escutei já. Gente, fala rápido. Qual é a linha maior? A ou a B? Olha só, A e B são do mesmíssimo tamanho, ó. Só que a maneira como você organizou elas com um segundo elemento deu uma terceira composição que não é nada do que elas eram. Esses elementos aqui, ó, estão dispostos de maneira diferente, mas são os mesmíssimos. A seta está virada para um lado, virada para o outro, e dá a gente percepção. Gente, nós arquitetos, nós temos domínio sobre determinadas técnicas que a gente estuda, e a gente faz com que as pessoas enxerguem o mundo diferente de como ele seria se ele não tivesse sido organizado por mãos hábeis que conhecem técnicas. E quando a gente muda essas setinhas e faz elas enxergarem outra coisa, a gente descobre que é possível ter domínio sobre o resultado, pelo menos plástico, porque o valor moral que está embutido e simbólico, a gente não consegue de maneira tão rápida provocar nas pessoas. Mas a gente dominar até isso, a gente pode trabalhar também como técnica, a partir de assimilações também. Aqui não está muito relacionado com uma organização, mas está relacionado com as possibilidades pela quantidade de elementos constituintes. Quem está vendo uma moça olhando para trás? Levanta a mão. E quem está vendo uma velha olhando para baixo? Gente, vocês não acham que na arquitetura a gente também não consegue misturar as coisas e fazer as pessoas sentirem várias coisas diferentes ao mesmo tempo? Isso é domínio plástico. Isso é papel do profissional da nossa área. Ó, a velha, o chapéuzinho da velha, o nariz da velha, a boca da velha, o queixo da velha, tá, ó. Vendo? A moça, para quem não viu a moça, a orelha da moça, o nariz da moça, o olho não dá para ver, mas estaria aqui, o queixo da moça, a gargantilha da moça, tá? A velha de novo, o narigão da velha, o olho da velha, a boca da velha. Só para ver se Olha o olho dela ali, ó, de pesquisa. Não, ela está olhando para trás, ela está assim, olhando. Aí a gente está vendo a orelha dela, está vendo a pontinha do nariz. A velha está chorando e a moça está Ó, a gargantilha da moça é a boca da fazer. É mesmo, jogar aqui também. Obrigado, estou aqui, eu estou sabendo. É porque eu mudei o penteado hoje, obrigado. Não, o gato tá aqui. Ó, É gato, deu. Eu vou fazer o seguinte. Se o assunto ficar mais leve, eu vou dar uma interrompida. Deixa eu ver se ainda tem um tempinho aqui pra gente ter de gravação. Não, tem bem pouquinho, deixa eu ver. Antes de eu falar desses conceitos, em uma única palavra, o que vocês veem aqui? Uma esfera. Gente, tem uma esfera desenhada aqui, mas a gente vê a esfera. O que vocês estão vendo aqui? A ponte apagada. Uma? Gente, o que vocês estão vendo aqui? Ayrton, o que você está vendo aí? É porque o Ayrton vê muita coisa. Hã?
Um anão? Anel. Sem me ferrar. Tá danado. Afigurado. Gente, olha, vocês são criativos e vocês têm uma capacidade psicossomática boa. Eu só vejo uma cobra. Parece que ela tá assim, não, uma serpente. O que vocês veem aqui? Tem triângulo desenhado? Gente, a gente que é arquiteto, a gente tem capacidade de ver as pessoas, fazer com que as pessoas vejam muita coisa que não está lá, somente por domínio de técnica. Tá? Vamos dar uma parada, primeiro por conta do intervalo de vocês, segundo porque eu estou com um software limitado hoje, e a gente vai aprofundar mais nessas técnicas depois do intervalo, viu? Não percam as cenas do próximo capítulo, que elas são mais excitantes ainda. Rapaziada, eu vou usar essa